Bora começar diretamente com o giro de notícias e a primeira informação é sobre a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que resolveu denunciar o atacante Luiz Henrique. Vocês vão lembrar daquela garrafa que ele atirou em um grupo de seguranças / jornalistas depois do empate entre Botafogo e Atlético. Pois bem, o STJD denunciou o Luiz Henrique, que pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Bora mudar de assunto e falar agora a respeito de Rodrigo Garro, o meio atacante que tem arrebentado com a camisa do Corinthians, fez mais 2 gols na vitória contra o Vasco por 3-1, chegou custando 6 milhões de dólares. Num primeiro momento essa grana parecia alta para um jovem argentino que nem é tão novo hoje, com 26 anos de idade e que pertencia ao Talleres. Mas se eu te contar que o Garro está com 12 gols e 13 assistências em 59 partidas, a coisa já melhora, certo? Vai ficar melhor ainda agora se eu te contar que o Fausto Vera foi vendido para o Atlético Mineiro por 5 milhões de dólares, ou seja, dá para dizer que com a grana que o Corinthians conseguiu da venda do Fausto Vera para o Atlético, acrescida de 1 milhão de dólares, o Corinthians conseguiu melhorar demais o seu meio campo. Por um volante argentino, Fausto Vera, que contribuía muito pouco ou quase nada, não tinha raça, era detestado pelo torcedor, por um meio atacante dos mais modernos e de mais qualidade no futebol brasileiro, tacada de mestre dos dirigentes corintianos que se livraram de alguém que não ia bem e contrataram um jogador absolutamente decisivo. Só para acrescentar que o Garro chegou custando bem baratinho, pelo menos em questão de salário ele ganhava 320 mil reais por mês por conta da ótima passagem, já teve seu salário acrescido ou aumentado para 830 mil reais mensais. Para completar, outra lembrança importante, fui muito crítico do Thiago Gasparino, que era o observador, o olheiro do Corinthians no início da temporada, mas especificamente na contratação do Rodrigo Garro ele mandou muito bem. Outro jogador indicado por ele, o Gustavo Henrique, autor de um dos gols na vitória por 3-1 contra o Vasco da Gama. Só para acrescentar ou finalizar em relação ao Corinthians, depois da partida o Gustavo Henrique foi perguntado sobre a chance de uma debandada de atletas em caso de impeachment do presidente Augusto Melo. Ele disse que essa chance não existe. Já Hugo Souza vive semana decisiva. O Corinthians tem até sábado para comprá-lo do Flamengo, sob o risco de perder o negócio. Vou trazer detalhes sobre a proposta do Atlético pela permanência de Everson. O Bahia fez uma oferta ao jogador, um salário de R$ 1 milhão mensais e 3 anos de contrato, até dezembro de 2027. O Atlético quer fazer um contrato com a mesma longevidade, até dezembro de 2027, até porque o atual vínculo do jogador se encerra em dezembro do próximo ano. Então o Galo ofereceria a Everson um contrato de longo prazo, 3 anos de duração e também R$ 700 mil mensais, entre luvas, imagem e salário. Este o valor oferecido pelo Atlético pela manutenção de Everson no elenco comandado por Gabi Milito em 2025. O Atlético não quer perdê-lo para o Bahia e está disposto a aumentar o salário e dar um contrato maior ao jogador para que ele não deixe o clube rumo à Arena Fonte Nova. O Galo já sabe do interesse do Bahia, no entanto, ainda não recebeu qualquer proposta. E o Atlético promete dificultar sempre tudo que o Bahia tentar em relação à contratação de Everson, até porque o Galo não tem interesse em perdê-lo para o próximo ano. O Atlético promete um bicho milionário em caso de classificação para a Libertadores. Então, para que você, torcedor, entenda, o Galo vai receber, em caso de ser campeão da Libertadores, o Galo, caso seja o vencedor do torneio continental no próximo sábado diante do Botafogo, vai receber 23 milhões de dólares. Destes 23, 11 milhões e meio serão entregues como forma de bicho ao elenco comandado por Gabriel Milito. Dá 23 milhões, que é o valor da premiação, 133 milhões de reais, 420 mil. É isso mesmo, 133 milhões, 420 mil reais. Caso o Galo seja campeão, vai repassar aos jogadores 11 milhões e meio de dólares, que dá 66 milhões 710 mil reais. Então, o desejo da diretoria atleticana, caso o time seja campeão em cima do Botafogo. Tá falado, meus amigos? Agora, o Atlético jogou com 9, porque o Fausto Vera e o Bernard não entraram em campo e por isso eu não lamento tanto o empate. A lamentação do empate vem por duas situações. Primeiro, porque o Atlético havia empatado antes do jogo 13 vezes. Com esse jogo aí,
14 empates no Campeonato Brasileiro, é algo sem explicação. É disparado o time que mais empatou na competição. Quem se aproxima está com 12, é time que luta lá embaixo. E uma outra questão. É polêmico, quer dizer, polêmico entre aspas também, que eu vou dizer. Se o Zaratio é o jogador com o histórico de maior número de contusões na temporada, ele, para mim, teria que ser o último a ser escolhido para entrar num jogo uma semana da decisão. Concordo. Eu estranhei o Zaratio em campo. Pois é, mas aí eu falei isso hoje. Sabe o que Não, mas hoje eu falei isso. Sabe o que o pessoal me falou? A justificativa? Não, mas é porque ele não tá jogando, ele precisa pegar ritmo de jogo. Mas ele tá apto, tem que jogar, ponto. Então, desculpa, com histórico ou sem histórico. Aí pro ano... Mas será que ele tá apto? Pro ano... Não, porque igual, por exemplo... Eu não tenho condição de duvidar. Não, porque o Paulinho não é duvidar. O Paulinho tá jogando. O Paulinho já falou. É diferente, né, senhores? Assim, olha quantos jogos que o Paulinho fez na temporada. Mas aqui, o próprio Milito falou... Você precisa de dar ritmo pro Zaratio pensando nele até na final contra o próprio Milito falou, o Milito fala, comigo o Zaratio seria titular em todos os jogos, qualidade. Mas ele tem questões físicas e ele não tem condição. E aí ele falou nisso num jogo que o Zaratio jogou 45 minutos, se eu não me engano, que ele conversou com o Zaratio e falou, Zaratio, é um jogo de Copa, é um jogo importante, vamos jogar 45 minutos? Tentando dar... Não sei se foi isso. E é tentando dar um ritmo pra ele pensando pra final. Agora sim, o resultado... É péssimo o resultado do jogo, tá? Pra mim é péssimo. Mas pelos 2-0 ou pela campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro? É crise, Valuzeiro? É crise? Não é crise. É crise? Não. No Brasileiro ué. Não, no Brasileiro, desde muito tempo, ainda com os senhores não concordando, com você, inclusive. Como é que tá em crise, Valu? Um time que tá na final da Copa do Brasil e tá na final da Copa Libertadores. Porque a campanha é péssima. O Atlético tem menos vitórias. Eu tô fazendo o recorte do Campeonato Brasileiro. Você falava que o Cruzeiro tava em crise. O Atlético tá atrás dele e não tá em crise, Valu. HG, o Atlético está na final da Copa Libertadores. Se ganhar a Copa Libertadores, nenhum torcedor atleticano vai lembrar dessa campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro. Mas tô te perguntando se está em crise no Brasileiro. No Brasileiro é uma péssima campanha desde o começo. Então é crise. Nunca existiu esse... É porque crise, HG, tá abaixo... Saiu da sua boca, não é da minha. Não, o Atlético faz uma péssima campanha no Brasileiro. Ou alguém acha que é normal olhar pra tabela e ver o Atlético onde tá. Não é possível isso. Você tem que deixar de de acordo com ele. Tava ganhando 2-0 do São Paulo. Esse time ser 11º Tava ganhando de 2-0 do São Paulo e tomou um empate. Contra o Vitória também. É normal pra contra o Vitória também. Esse time ser 13º colocado, 11º. É incrível. Vitória empatou com o Botafogo, líder. E dentro da sua trilha que você julgou ideal, eu teria tirado os titulares desse Campeonato Brasileiro desde o jogo contra o Flamengo. Então você tá que nem eu. Me fala os grandes benefícios do Atlético nos jogos contra o Flamengo, Botafogo e São Paulo, onde não poupou os titulares. Atlético Paranaense também, muitos. Nenhum. Então tá bom. Tá expondo os jogadores titulares, a questão física, time da e razão. não tá adiantando nada. Não, quem falou isso primeiro fui eu. Você que veio atrás de mim, copiando, atrás de mim, lá ele, hein? Você que veio me copiando. Então é o seguinte, tá valendo alguma coisa expor os jogadores fisicamente? Eu não colocaria. Tá valendo alguma coisa? Fala aí, ô Dom Sabedor. Peraí, vocês acham normal o Atlético ser o 11º colocado? O Atlético tem que comer a bola. Ele só não tem que entrar como time titular amanhã, porque tem jogo importante no sábado. Não fosse isso, era time titular daqui até o último jogo. E assim, fulano tá sem perna, põe pra jogar. Fulano tá sem pé, põe pra jogar. Fulano tá com dor no dedinho e mindinho, põe pra jogar. Os caras têm que jogar, bicho. Parabéns, os caras comeram e dormiram o Campeonato Brasileiro inteiro. Parabéns, São Zarato. 35 rodadas. São 35 rodadas comendo e dormindo. Então 35 rodadas de férias. Parabéns, Zarato tá machucado. O Atlético está a 35 rodadas de férias no Campeonato Brasileiro. Esse time é uma que você tá vergonha falando, vocês acharem que esse ficou campeonato comendo e normal. dormindo no Campeonato Brasileiro, chegou a 2 finais. Se vai ganhar, eu não sei. Chegou a 2 finais. Então, como é que ele come e dorme no Brasileiro e nos outros ele come a bola? Então, calma, não é assim não. Você tá... Avisa pra ele que o Zaratio machucou, ele não tá sabendo. Não, ele não tá sabendo. Então, pera aí, que isso? agora eu tô Você tá achando falando. normal Na os Atléticos cabeça nesse desse campeonato senhor horroroso? aqui, na Horroroso cabeça esse desse campeonato. senhor aqui, contra o Juventude, o Atlético tem que ir com o time titular. Eu acabei de falar que não. Eu acabei de falar que não. Porra, velho, então você tá falando o que eu tô falando. Não, mas só contra o Juventude. Depois todos os jogos. Fala bobagem. Se alguém tiver com dorzinha na perna, vai jogar e tem que jogar. Tem que jogar os coisa caras estão nenhuma, de férias. Tem que Tem jogar coisa 35 nenhuma, rodadas. 35 rodadas de férias. E aí, torcedor atleticano, você concorda ou discorda com essa situação aí que foi debatida no programa Os Donos da Bola? O Atlético deveria ter jogado o Campeonato Brasileiro um pouco mais sério, os jogadores deveriam entrar um pouco com mais vontade. Sabemos que nesse final o Atlético acabou tirando muito o pé do Campeonato Brasileiro, largando totalmente de mão.
por conta das decisões, tanto da Copa do Brasil, tanto da Libertadores. E uma coisa pode ficar muito ruim caso o Atlético perca a Libertadores, porque aí vai somar uma coisa na outra, que poupou muito para a Copa do Brasil também e acabou perdendo de forma vexatória. E agora tem que salvar, sendo campeão da Libertadores, para talvez aí, né, como dizem, salvar a temporada do Galo. Que já no Campeonato Brasileiro o Galo está muito largado para trás, não deve conseguir aí classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro, muito difícil até pelas quantidades de jogos que falta e a chegada da final da Libertadores. Então é isso aí, torcedor, ficamos por aqui com mais esse vídeo.